Na Antártica, existe um lugar que parece uma cena de filme de terror. De repente, uma cachoeira começa a escorrer de um glaciar com aparência de sangue. Ela é chamada de Blood Falls. Em termos científicos, trata-se da liberação de água extremamente salgada, que vem debaixo da geleira Taylor, nos vales secos de McMurdo. A cor vermelha não é sangue nem algas, como os cientistas pensaram no início. É ferro. Quando a salmoura rica em ferro chega à superfície e entra em contato com o oxigênio, o ferro se oxida e transforma o fluxo em um tom vermelho enferrujado. Mas a parte mais inquietante não é a cor. A origem dessa água é um reservatório subglacial de salmoura, que consegue permanecer líquido por causa da salinidade extrema e da forma única como o congelamento e a troca de calor funcionam ali. Dentro desse reservatório, vivem micro-organismos que sobrevivem sem luz e com quase nenhum oxigênio, usando uma química não padrão, baseada em ferro e enxofre. Isso é uma janela direta para um ecossistema oculto sob o gelo e também uma pista de como formas de vida semelhantes poderiam existir em condições parecidas em outros mundos. Essa descoberta realmente amplia os limites da habitabilidade. As Blood Falls mostram que um ecossistema estável pode existir sob uma espessa camada de gelo, sem luz solar, alimentando-se da energia química das rochas e da água salgada. Se um ecossistema funcional consegue existir sob o gelo da Antártica, então cenários semelhantes são discutidos seriamente para mundos gelados com oceanos subterrâneos. A maioria das pedras flutuantes em vídeos virais parece desafiar a gravidade e costuma ser vista como algo impossível. No entanto, posso garantir que todos os blocos de pedra que você vê na tela são absolutamente reais. A estabilidade deles não é causada por antigravidade, mas por equilíbrio natural, combinado com um ângulo de câmera favorável. Alguns dos exemplos mais interessantes dessas chamadas pedras flutuantes incluem a pedra suspensa na região de Krasnoyarsk, na Rússia, duas pedras famosas da Índia, a bola de manteiga de Krishna e outra rocha equilibrada, uma coluna de pedra equilibrada na Escócia, e um bloco rochoso nos Estados Unidos, no Lago Omak, no estado de Washington. É claro que uma levitação real exigiria condições como as de Pandora, com campos magnéticos extremamente poderosos. Mas as criações da natureza na Terra não são menos impressionantes. Todas essas pedras permanecem estáveis por dois motivos, e não há nenhuma magia aqui, apenas física. O primeiro motivo é o atrito. As superfícies da pedra e da base são irregulares e ásperas. Elas literalmente se agarram uma à outra. A gravidade puxa a pedra para baixo ao longo da inclinação, mas o atrito resiste a esse movimento. Enquanto o atrito for maior do que a força que tenta fazer a pedra deslizar, ela permanece no lugar. É por isso que um bloco pode ficar de pé, mesmo em uma superfície inclinada, e não rolar por anos, séculos ou até milênios. O segundo motivo é a forma e a posição do centro de massa. Toda pedra tem um centro de massa, um ponto imaginário onde todo o seu peso parece estar concentrado. A partir desse ponto, é possível imaginar uma linha vertical, descendo em linha reta. Essa é a projeção vertical do centro de massa. Uma pedra permanece estável enquanto essa linha vertical cair dentro da área de apoio, ou seja, a pequena região onde a pedra realmente toca o solo ou o pedestal. Mesmo que essa área de contato pareça minúscula, ela é suficiente. Enquanto o centro de massa estiver projetado diretamente sobre ela, a pedra não vai cair. É o túmulo que ninguém ousa abrir. O local de descanso final de Qin Shi Huang, o primeiro imperador de uma China unificada, está enterrado nas profundezas de uma enorme colina perto de Xi'an. Por décadas, arqueólogos observaram aquele monte, sabendo muito bem o que se encontra abaixo, e até agora ninguém o abriu. Por quê? Porque tudo neste lugar parece o enredo de um filme de Indiana Jones. Mas os perigos podem ser muito reais. Textos históricos, como os registros do grande historiador, descrevem um palácio subterrâneo repleto de estrelas pintadas no teto, um mapa em miniatura da China no chão, e rios feitos de mercúrio. Isso mesmo, metal líquido que se acreditava representar a imortalidade, fluindo por canais artificiais para imitar paisagens reais. Por muito tempo, muitos descartaram essa parte como mito, mas testes modernos ao redor do monte do túmulo detectaram níveis elevados de mercúrio no solo. Essa parte da lenda, muito provavelmente verdadeira. O túmulo nunca foi aberto, principalmente por medo de que isso pudesse danificar o que está dentro, ou acionar armadilhas antigas. Alguns relatos sugerem que os engenheiros do imperador projetaram defesas mecânicas que seriam ativadas se a câmara funerária fosse perturbada. Flechas carregadas por mola, pedras esmagadoras, armadilhas explosivas saídas de um videogame. No entanto, o verdadeiro mistério não é apenas o que há na tumba, mas o quanto eles conseguiram realizar há mais de 2000 anos. O exército de terracota
era apenas uma pequena parte do complexo. Mais de 8.000 soldados em tamanho real já foram descobertos guardando a tumba. E imagens de satélite sugerem ainda mais estruturas subterrâneas que não foram tocadas. E ainda assim, a câmara principal permanece selada. A posição oficial da China é de cautela, esperando até que a tecnologia esteja avançada o suficiente para explorar a tumba sem danificá-la. Mas parte do público se pergunta se há algo mais. Por que todo esse segredo? Em Homestead, Flórida, há um lugar que desafia a lógica: o Castelo de Coral. Enormes blocos de calcário, alguns pesando mais de 22 toneladas, permanecem perfeitamente equilibrados em formações que desafiariam a maquinaria moderna. A surpresa: toda essa estrutura foi construída por um homem, sozinho, sem ajuda e sem equipamento pesado. Edward Leedskalnin tinha apenas 1,5 metros de altura e mal pesava 45 quilos. Mas de alguma forma ele moveu, esculpiu e colocou com precisão mais de 1.100 toneladas de rocha de coral. Ele trabalhava à noite, longe de olhares curiosos, e nunca deixava ninguém vê-lo construir. Quando perguntado como fazia isso, ele simplesmente sorria e dizia que entendia os segredos das pirâmides. Alguns dizem que ele usava magnetismo. Outros acham que ele pode ter descoberto uma técnica desconhecida para mover peso sem força. Fotos o mostram usando um tripé e polias caseiros. Mas mesmo essas não conseguem explicar a precisão. O enorme portão de pedra que ele construiu, por exemplo, era tão perfeitamente equilibrado que podia ser aberto com um dedo. Até hoje, os engenheiros ainda se perguntam como ele conseguiu isso. As ferramentas que ele deixou para trás não correspondem aos resultados. O Castelo de Coral não é apenas um monumento à obsessão de um homem, mas um enigma sem resposta, gravado em pedra. E se Ed realmente sabia de um segredo antigo, ele o levou para o túmulo. Em uma tranquila manhã de verão na Sibéria, em um lugar tão remoto que mal tinha nome, o céu se iluminou como um segundo sol. Uma bola de fogo cruzou o céu, seguida por uma onda de choque tão poderosa que derrubou pessoas a 64 quilômetros de distância. Árvores foram achatadas em todas as direções, cobrindo uma área do tamanho de uma grande cidade americana. Mas quando os cientistas chegaram, anos depois, não encontraram nenhuma cratera, nenhum local de impacto. Nada além de terra arrasada e florestas retorcidas. Foi como se algo tivesse explodido no ar. Este evento, conhecido como a Explosão de Tunguska, continua sendo uma das explosões naturais mais poderosas da história registrada. A principal teoria: um cometa ou asteroide do tamanho de um prédio entrou na atmosfera da Terra e detonou antes de atingir o solo. Mas aqui está o problema: nenhum fragmento jamais foi encontrado. Alguns sugeriram que foi uma erupção de gás metano. Outros acham que foi algo mais exótico, como um buraco negro em miniatura, ou até mesmo um experimento que deu errado. O projeto de energia sem fio de Nikola Tesla foi até mesmo arrastado para o mistério por teóricos. A verdade é que ainda não entendemos completamente o que aconteceu naquele dia. As evidências são dispersas e confusas, mas uma coisa é certa: algo massivo explodiu sobre Tunguska, e seja lá o que tenha sido, deixou para trás uma das questões mais persistentes da ciência moderna. Um dos artefatos mais lendários da história humana, a Arca da Aliança. Disse que continha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Este baú de ouro era a peça central do poder bíblico. Trouxe vitória aos exércitos e terror aos inimigos. E então, desapareceu. A última menção histórica a coloca no primeiro templo de Jerusalém. Depois disso, desaparece sem deixar vestígios. Ao longo dos séculos, inúmeras histórias trouxeram à tona a arca escondida sob o monte do templo, enterrada no deserto ou contrabandeada para fora de Jerusalém. Uma das alegações mais persistentes é que ela agora repousa em uma capela guardada na Etiópia, vigiada por um único monge de quem ninguém tem permissão para se aproximar. O que torna este mistério tão fascinante é como ele mistura mito, história e geopolítica do mundo real. Governos, exploradores e caçadores de tesouros a perseguiram, sem, honestamente, nenhuma prova verificada de sua existência. Alguns até pensam que ela nunca foi um objeto literal, apenas um recipiente simbólico de poder. E, no entanto, a arca continua reaparecendo na cultura pop, de Indiana Jones a livros e documentários, porque representa mais do que um tesouro perdido. É a ideia de conhecimento oculto e poder intocável. Seja enterrada sob a areia, trancada em um cofre, ou apenas uma história passada de geração em geração, a arca continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos de todos os tempos. No final do século XVI, mais de 100 colonos ingleses desembarcaram na ilha Roanoke, na costa do que hoje é a Carolina do Norte. Eles deveriam construir uma nova vida. Em vez disso, tornaram-se um dos desaparecimentos históricos mais estranhos do mundo ocidental. Quando um navio de suprimentos finalmente retornou à ilha, não encontrou nada, nenhuma pessoa, nenhum sinal de luta, nenhuma sepultura. Apenas uma palavra esculpida em uma árvore: Croatoan. Essa única pista alimentou séculos de especulação. Alguns acreditam que os colonos se integraram pacificamente a uma tribo local. Outros acreditam que tentaram navegar de volta e se perderam no mar.
Existe até uma teoria de que fugiram para o interior e construíram um novo assentamento que desapareceu com o tempo. Nenhuma evidência definitiva jamais surgiu. Nenhum osso, nenhuma construção, nenhum vestígio sólido. E, no entanto, nos últimos anos, cientistas têm usado radar de penetração no solo e escavações arqueológicas para buscar respostas. Alguns artefatos europeus foram encontrados perto da ilha Croatoan, agora chamada de Hatteras, mas o caso não foi encerrado. Roanoke continua sendo uma história de fantasma escrita na história americana. Uma colônia que simplesmente desapareceu. E uma palavra, esculpida em madeira, é tudo o que resta para explicá-la. No início do século XIX, um homem chamado Thomas Beale deixou para trás uma estranha caixa contendo 3 páginas codificadas. Segundo a lenda, essas páginas revelam a localização de um enorme tesouro de ouro, prata e joias enterrado em algum lugar da Virgínia. Hoje, esse tesouro valeria mais de 65 milhões de dólares. Apenas uma das cifras foi decifrada, e ela não revela a localização do tesouro, apenas uma vaga descrição do que está enterrado. As outras 2, ainda sem solução. Milhares tentaram decodificá-las, usando todos os métodos imagináveis. Alguns até suspeitam que as páginas sem solução possam ser falsas, ou distrações sem sentido. O que mantém esse mistério vivo é o quão simples parece na superfície. Uma caixa, alguns números e uma promessa de riquezas incalculáveis. Mas ninguém encontrou o tesouro. Ninguém chegou perto. Uma das cifras supostamente usa uma chave baseada na Declaração de Independência, que funcionou para a página decodificada. Mas esse mesmo método não ajuda com o resto. É como se as regras do quebra-cabeça mudassem no meio do jogo. E então surge a pergunta: Beale realmente existiu? Alguns pesquisadores acreditam que toda a história pode ter sido uma invenção de um escritor entediado do século XIX. Mas, se isso for verdade, trata-se da maior pegadinha literária de todos os tempos. Porque os documentos de Beale continuam a inspirar decifradores de códigos, historiadores e caçadores de tesouros quase 200 anos depois. Nos salões reluzentes da Europa do século XVIII, um nome espalhava boatos por onde passava: o Conde de Saint-Germain. Ele alegava ter centenas de anos. Dizia ter presenciado a queda de impérios antigos. Tocava violino como um mestre. Preparava estranhas receitas alquímicas. E, sinceramente, parecia nunca envelhecer. Ele dava dicas sobre eventos que ainda não haviam acontecido. Falava fluentemente dezenas de idiomas e sempre carregava pedras preciosas nos bolsos. Nobres europeus o achavam fascinante. Outros o achavam suspeito. Mas o mais bizarro: relatos sobre ele continuaram surgindo muito depois de sua suposta morte. Ao longo dos anos, pessoas alegaram tê-lo visto em diferentes partes do mundo, sem nenhuma alteração na aparência. Alguns até sugeriram que ele fingiu sua morte para escapar da atenção. Chegou ao ponto em que ele se tornou tema de livros, teorias de sociedades secretas e até mesmo aparições na cultura pop, de Doctor Who a animes. A verdade é que ninguém jamais provou quem ele realmente era. Nenhum registro de nascimento, nenhum local de sepultamento confirmado, nem mesmo um nome completo. Apenas um rastro de avistamentos, histórias e lendas sussurradas. Seria ele apenas um vigarista brilhante com talento para o teatro? Ou teria tropeçado em algo que lhe permitiu estender sua vida além do que imaginamos ser possível? O Conde não deixou respostas, apenas mais mistério. Se os alienígenas algum dia tivessem deixado para trás um guia de campo da Terra como o viram, ele poderia ser exatamente igual ao Codex Serafinianus. Este livro gigante e vividamente ilustrado é escrito em uma língua que ninguém consegue ler, repleto de imagens surreais que parecem ter sido arrancadas de um sonho. Ou, honestamente, de uma simulação falha. Há animais que se transformam em móveis, cidades que parecem crescer organicamente, e máquinas que fazem coisas que nenhum ser humano jamais imaginou. A escrita flui lindamente, imitando até mesmo a caligrafia real, mas o alfabeto é inteiramente inventado e, até agora, totalmente indecifrável. Algumas páginas até mostram diagramas de rituais estranhos, comidas alienígenas e humanos com várias pernas interagindo com objetos inexplicáveis. Foi criado no final do século XX pelo artista italiano Luigi Serafini, que afirma que o livro foi criado para ser como as crianças vivenciam a leitura, repleto de símbolos que ainda não conseguem entender. Essa é a explicação oficial, mas muitas pessoas acreditam que há algo mais profundo escondido nas páginas. Um código, talvez. Ou uma tentativa de acessar um subconsciente compartilhado. Mesmo sem tradução, o Codex permanece hipnótico. É impossível folheá-lo sem se perguntar de que universo ele veio, ou se está tentando nos dizer algo sobre o nosso. Ele não responde a perguntas. Ele as multiplica. E em um mundo repleto de informações, essa é uma magia rara. No meio de um campo tranquilo na Geórgia, erguia-se um enorme monumento de granito gravado com uma mensagem para a humanidade, escrita em 12 idiomas. As pedras guia da Geórgia eram altas, frias e misteriosas, e sua origem era atribuída a um homem que usava o nome falso de R.C. Christian. O monumento continha um conjunto de mandamentos estranhos para um mundo futuro, incluindo diretrizes populacionais controversas e mensagens sobre harmonia com a natureza,
Durante anos, teorias da conspiração circulavam em torno do local, desde alegações de sociedades secretas até previsões de redefinições globais. Então, certa manhã, ele desapareceu. Uma explosão destruiu uma das pedras. Horas depois, toda a estrutura foi demolida por questões de segurança. Assim, o Stonehenge americano foi apagado. Nenhuma investigação jamais explicou completamente quem plantou os explosivos ou por que o local foi demolido tão rapidamente. O mistério em torno das pedras guia só se aprofundou após sua destruição. Por que elas foram erguidas? Quem realmente pagou por elas? E sobre o que exatamente elas estavam tentando nos alertar? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. As pedras guia da Geórgia apareceram de repente, permaneceram em silêncio por mais de 40 anos e partiram com ainda menos respostas do que ofereceram. Na vastidão do espaço, supõe-se que galáxias estejam espalhadas por todo o universo, como estrelas em uma noite clara. Mas então, há o vazio de Butts. Não é apenas uma lacuna, é um cânion cósmico. Esta região do espaço é tão grande e tão vazia que é frequentemente chamada de o Grande Nada. Descoberto no final do século XX, o vazio de Butts se estende por quase 330 milhões de anos-luz. Isso mesmo, é uma esfera tão grande que, se a Via Láctea estivesse dentro dela, nem saberíamos que outras galáxias existiam. E dentro desse volume enorme, quase nada. Um punhado de galáxias solitárias, flutuando como ilhas em um oceano de silêncio escuro. A grande questão é como esse vazio se formou. Os modelos padrão do universo não conseguem explicá-lo completamente. Alguns cientistas dizem que é apenas uma anomalia da inflação cósmica inicial. Outros acham que múltiplos vazios podem ter se fundido. Mas há outra teoria que se recusa a morrer, de que algo pode ter limpado esse espaço. Alguns até sugerem que civilizações avançadas poderiam ter feito isso, embora não haja nenhuma evidência disso. Seja qual for a causa, o vazio de Butts nos lembra que até mesmo o universo tem lugares onde as regras não batem. Ele não é apenas vazio, é vazio demais. Você já viu em todos os lugares o enorme guardião de calcário com corpo de leão e rosto humano, descansando silenciosamente perto das pirâmides. Mas, apesar de ser um dos monumentos mais fotografados da Terra, a grande esfinge de Gizé ainda esconde alguns segredos sérios. Durante anos, a história oficial foi que ela foi construída por volta de 2500 a.C., durante o reinado do faraó Khafre. É o que consta nos livros didáticos. Mas os padrões de erosão na esfinge contam uma história diferente. Alguns geólogos argumentam que os danos em seu corpo só poderiam ser causados pela água, e que o Egito não via esse tipo de chuva há milhares de anos, antes mesmo de Khafre nascer. Isso significaria que a esfinge poderia ser muito mais antiga do que as próprias pirâmides, e há o que está por baixo. Na década de 1990, um radar de penetração no solo revelou cavidades e túneis sob a esfinge. Um deles fica diretamente entre as patas dianteiras. As autoridades egípcias reconheceram a existência desses vazios, mas eles nunca foram totalmente escavados. As teorias variam de câmaras ocultas a um possível salão de registros, supostamente destinado a preservar o conhecimento de uma civilização anterior desconhecida. Mesmo o rosto da esfinge não condiz totalmente com as estátuas de Khafre. É mais redondo, mais largo. Alguns acreditam que foi esculpido muito antes e posteriormente remodelado. Talvez tivesse originalmente uma cabeça completamente diferente. Seja um monumento a uma era esquecida ou simplesmente o produto de um faraó ambicioso, a esfinge continua a resistir a uma explicação completa. E cada vez que uma nova pista surge, o enigma só se aprofunda. No alto das montanhas Bayanhar, na China, uma equipe de arqueólogos alegou, na década de 1930, ter encontrado bizarras dezenas de discos de pedra, cada um com cerca de 30 centímetros de largura, com uma ranhura em espiral esculpida na superfície, como um registro antigo. Essas pedras são agora conhecidas como pedras Dropa. Segundo relatos iniciais, as ranhuras não eram apenas decoração. Quando examinadas de perto, dizia-se que continham pequenos símbolos, escrita microscópica, que alguns alegavam contar a história de um pouso forçado. As pedras supostamente falavam de um grupo chamado Dropa, que veio das estrelas e não pôde voltar para casa. Fizeram as pazes com a população local e então desapareceram da história. Cientistas tradicionais sempre foram céticos. A expedição original foi criticada, e as próprias pedras praticamente desapareceram da vista do público. Alguns acreditam que elas nunca existiram. Outros afirmam que foram escondidas ou destruídas para evitar alimentar teorias da conspiração. Mas de vez em quando, novas fotos aparecem. Algumas mostram discos que correspondem às descrições antigas. Museus exibiram discretamente artefatos semelhantes, embora sem mencionar qualquer conexão extraterrestre. Quer as pedras Dropa tenham sido mal interpretadas, exageradas ou completamente reais, a lenda ainda atrai qualquer pessoa curiosa sobre o contato antigo. Se essas espirais contêm mensagens, simplesmente ainda não aprendemos a interpretá-las.
encontrados nas ruínas perto da atual Bagdá. Esses jarros de barro não pareciam grande coisa à primeira vista, apenas recipientes de cerâmica simples, mas por dentro, um cilindro de cobre, uma barra de ferro e sinais de resíduos ácidos. Junte tudo isso e o que você obtém pode ser uma das alegações mais estranhas da história antiga sobre uma bateria de 2000 anos. Quando réplicas eram feitas usando suco de limão ou vinagre, elas geravam uma pequena corrente elétrica, suficiente para revestir metais, suficiente para sugerir que alguém no mundo antigo pode ter descoberto mais do que pensávamos sobre eletricidade. Ainda assim, os arqueólogos tradicionais permanecem cautelosos. Não há registros escritos que expliquem seu uso, nenhum fio, nenhuma finalidade clara. É perfeitamente possível que essas baterias fossem usadas para armazenar pergaminhos sagrados, ou apenas ingredientes rituais, mas as peças se encaixam no projeto básico de uma célula voltaica, e é isso que a torna tão intrigante. Se a bateria de Bagdá realmente fosse usada para produzir eletricidade, ela reescreveria um capítulo da história. Significaria que alguém descobriu a eletroquímica mais de 1000 anos antes de Benjamin Franklin empinar sua pipa. Até encontrarmos evidências definitivas, ele continua sendo um daqueles artefatos raros que oscilam entre a genialidade e a coincidência. De qualquer forma, prova que os antigos talvez tivessem truques que ainda não compreendemos completamente. Na região selvagem congelada da Sibéria, algo enorme está rasgando a terra. Crateras gigantes, algumas com mais de 30 metros de largura, surgiram repentina e violentamente na península de Yamal, deixando para trás buracos perfeitamente redondos e abertos. Os moradores locais chamam a região de fim do mundo, e a aparência dessas crateras certamente se encaixa. Os primeiros relatos modernos surgiram há pouco mais de uma década, e desde então, mais de uma dúzia foram encontrados. Cientistas dizem que provavelmente são causados por erupções explosivas de metano, do derretimento do permafrost. Mas aqui está o estranho. Eles não se parecem com sumidouros típicos. Eles têm formas cilíndricas limpas, e a terra parece ter sido soprada para fora, como se algo tivesse entrado em erupção por baixo. Uma expedição que se aventurou na base de uma cratera descobriu padrões estranhos de gelo e gás borbulhante ainda escapando. Quanto mais fundo eles iam, mais instável o ar se tornava. Alguns exploradores relataram tontura, outros partiram rapidamente. Não há nenhuma história antiga ou relíquia aqui, apenas a Terra fazendo algo que ainda não entendemos completamente. Alguns especulam que estes não são apenas fenômenos geológicos, mas sinais de que algo está mudando abaixo da superfície, algo grande. E se essas bolsas subterrâneas de gás estão aumentando a pressão sobre o Ártico, podemos não ter visto o último desses eventos repentinos e explosivos. Em antigas paredes de cavernas, esculturas de templos e até mesmo manuscritos medievais, estranhas figuras humanoides aparecem frequentemente com cabeças grandes, olhos alongados e, em alguns casos, corpos claramente grávidos. Enquanto estudiosos tradicionais as rotulam de simbólicas ou mitológicas, outros apontam a frequência com que essas formas se assemelham a representações modernas de extraterrestres. Alguns dizem que são apenas representações estilizadas de fertilidade, nada mais, mas outros se perguntam se essas imagens poderiam ser baseadas em algo que pessoas reais viram. Recriações recentes de IA, baseadas em arte antiga, dão vida a essas figuras antigas de forma assustadora e levantam ainda mais questões, se não foram inspiradas pela imaginação, o que nossos ancestrais estavam registrando. Era a véspera de Natal na década de 1940, quando uma casa de família na Virgínia Ocidental pegou fogo. Os pais e 4 de seus filhos conseguiram escapar, mas outros 5 nunca mais foram vistos. Nenhum corpo, nenhuma evidência, nada. Os bombeiros não conseguiam explicar por que nenhum osso foi encontrado. O incêndio não era forte o suficiente para destruí-los completamente, e as equipes de busca vasculharam as cinzas por dias. Foi quando as pistas começaram a se acumular, e nenhuma delas fazia sentido. Uma escada que a família costumava deixar do lado de fora havia desaparecido. Um técnico de telefonia disse mais tarde que a linha telefônica havia sido cortada, não danificada pelo fogo. Uma testemunha afirmou ter visto alguém jogar um objeto estranho na casa antes do início das chamas. Ainda mais estranho, anos depois, a mãe recebeu uma foto pelo correio de um jovem que se parecia exatamente com um dos meninos desaparecidos, mas agora muito mais velho. A família Soder passou a vida inteira perseguindo pistas, investigadores particulares, placas em outdoors, anúncios em jornais. Eles nunca pararam de procurar. Os registros oficiais listam as crianças como mortas, mas a família nunca se convenceu. E, sinceramente, quando você olha para as inconsistências, é difícil culpá-las. O caso Soder não é apenas um mistério não resolvido. É uma história real que te prende como um thriller de casos arquivados, com pontas soltas que ainda não foram resolvidas e perguntas que permanecem mesmo décadas depois. Você não espera encontrar um martelo dentro de uma formação rochosa de 100 milhões de anos. Mas foi exatamente isso que aconteceu perto de London, Texas. Um casal descobriu um pedaço de rocha com um cabo de madeira para fora. Quando ele foi quebrado, uma cabeça de martelo de ferro totalmente formada foi revelada selada dentro da pedra. Parecia uma ferramenta comum do século XIX. O cabo de madeira estava parcialmente petrificado.
A cabeça era feita de ferro tão puro que intrigou os cientistas. Mas a maior questão não era como foi feita, mas quando. Geólogos que examinaram a rocha em que estava envolta dataram o material ao redor do período Cretáceo. Isso é território da era dos dinossauros. Mas como um martelo feito pelo homem poderia estar dentro de uma rocha de 100 milhões de anos atrás? Os céticos argumentam que a rocha pode ter se formado ao redor do martelo mais tarde, por meio de um processo de concreção natural, o que significa que a ferramenta ainda pode ser moderna, apenas envolta por acúmulo de minerais. Outros acreditam que se trata de um caso clássico de artefato fora do lugar, evidência de que nossos métodos de datação são falhos, ou de que não compreendemos completamente a linha do tempo da história humana. Seja qual for a verdade, o martelo de Londres não se encaixa perfeitamente na história que nos foi contada. Ele está em exposição hoje, não em um grande museu de ciências, mas em uma pequena coleção criacionista, à espera de alguém que desvende o enigma que ele representa. Nas profundezas de uma das cidades antigas mais icônicas do México, algo oculto se agitou pela primeira vez em quase 2000 anos. No coração de Teotihuacan, sob a pirâmide da serpente emplumada, arqueólogos detectaram uma cavidade incomum em 2030. A princípio, parecia apenas um túnel bloqueado, cheio de escombros e, como você sabe, há muito esquecido. Mas, à medida que as equipes de escavação avançavam, descobriram mais do que jamais esperavam. O túnel não era apenas uma passagem. Era um caminho deliberado que levava direto a uma porta selada de aparência metálica, enterrada na escuridão. Como a câmara era instável e cheia de gases perigosos, o acesso humano era simplesmente muito arriscado. Então, eles enviaram um pequeno robô personalizado, equipado com câmeras e sensores. O que ele capturou surpreendeu o mundo. O robô rolou por um poço estreito, ladeado por paredes esculpidas, com pigmentos antigos ainda grudados na pedra. Ao chegar ao fim, sua câmera pousou em algo que não pertencia ali. Orbes metálicas esféricas espalhadas pelo chão da câmara. Dezenas delas, brilhando como se tivessem sido polidas ontem, dispostas com uma precisão sinistra. Mas não era só isso. No final do corredor, erguia-se o que parecia ser uma pedra sólida e reflexiva, ou talvez uma porta metálica, bloqueando o acesso ao que havia além. Durante anos, ninguém ousou abri-la. Alguns diziam que era um limiar simbólico, a fronteira entre o mundo dos vivos e o submundo. Outros acreditavam que levava diretamente ao túmulo dos misteriosos governantes de Teotihuacan, cujas identidades permanecem desconhecidas até hoje. Ao contrário do Egito ou da China, Teotihuacan não deixou nomes reais, nem registros definitivos. A porta talvez fosse a única maneira de encontrar respostas. Finalmente, após anos de planejamento e estudo, uma equipe abriu cuidadosamente a barreira. Atrás dela havia uma enorme câmara selada, que não via a luz há quase 2 milênios. O ar estava carregado de minerais e o aroma de decadência antiga. Lá dentro, pesquisadores encontraram estranhas oferendas. Estátuas de jade, lâminas de obsidiana, entalhes intrincados e mais daquelas esferas douradas perfeitamente redondas. Nenhum vestígio humano, nenhum sarcófago real. Apenas um silêncio avassalador e a sensação de que alguém o havia selado com um propósito. As teorias se espalharam instantaneamente. Alguns ligaram o layout de Teotihuacan a padrões celestes, alegando que a porta marcava um nó de energia. Outros especularam sobre uma tecnologia há muito perdida, apontando para anomalias magnéticas encontradas perto das paredes da câmara. E havia aqueles que acreditavam que não se tratava de uma tumba, mas sim de um cofre destinado a guardar conhecimento ou artefatos perigosos demais para serem revelados. Até hoje, muitos dos artefatos permanecem sob análise. As autoridades mexicanas mantêm um controle rigoroso sobre as informações divulgadas. Nenhuma grande exposição em museu foi realizada. Nenhum inventário completo foi tornado público. É como se a descoberta tivesse acontecido e depois desaparecido dos holofotes. No alto do Ártico, encravada em uma montanha congelada em uma remota ilha norueguesa, ergue-se uma estrutura que parece saída de Interestelar, ou, imagino, da Fortaleza da Solidão. O cofre global de sementes de Svalbard foi projetado para permanecer fechado, idealmente para sempre. Construído para proteger a história agrícola do planeta, ele foi criado para sobreviver a guerras, fome, inundações e até mesmo ao próprio tempo. É um dos poucos lugares na Terra construídos com a premissa de que, se algum dia for aberto, a civilização já poderá estar à beira do colapso. Mas a porta foi aberta. Nos últimos anos, o degelo anormal devido ao aumento das temperaturas fez com que a água vazasse para o túnel de entrada. Um resultado que os engenheiros não esperavam tão cedo. De repente, o cofre não era apenas um monumento silencioso a um futuro hipotético. Tornou-se um local ativo, monitorado de perto. Então chegou o momento em que não deveria acontecer. O acesso foi concedido antecipadamente, não devido ao apocalipse, mas para resgate.
Zonas de guerra interromperam os bancos nacionais de sementes, e países solicitaram amostras armazenadas no núcleo supostamente intocável de Svalbard. Técnicos abriram cuidadosamente a entrada reforçada, passaram por camadas de segurança e entraram nas câmaras revestidas de permafrost, onde repousam mais de 1 milhão de variedades de sementes. Quando essas portas se abriram pela primeira vez desde a construção do cofre, ficou claro que isso não era mais uma contingência futura, já era necessário. O estranho é como tudo aconteceu silenciosamente, sem equipes de filmagem, nenhuma filmagem detalhada da recuperação. Apenas alguns comunicados de imprensa vagos e imagens de corredores nevados. Alguns pesquisadores acreditam que o inventário do cofre pode conter mais do que apenas sementes, que ele poderia abrigar amostras de espécies que não existem na superfície há séculos, ou que novas entradas, nunca anunciadas publicamente, foram adicionadas desde o manifesto original. Abaixo de Paris, encontra-se um labirinto de túneis com mais de 320 quilômetros de extensão, algumas partes mapeadas, outras perdidas no tempo. A maioria dos visitantes só vê as seções oficiais e higienizadas, as passagens bem iluminadas, repletas de crânios. Mas não é aí que esta história se desenrola. Em 2009, um grupo de catafilos experientes, exploradores urbanos que conhecem as catacumbas como seus próprios porões, aventurou-se em uma zona marcada como instável e há muito tempo selada. Chegaram a um ponto onde um arco estranho e estreito havia sido murado com tijolos. Nenhum mapa oficial listava o que havia além. Após horas de trabalho silencioso, conseguiram atravessá-lo. O que encontraram foi um corredor escuro como breu, seco, intocado e absolutamente silencioso. No final, havia uma pequena câmara com uma única porta de madeira. Não era antiga, mas também não era nova. Não havia marcas, apenas sulcos profundos no chão, como se algo tivesse sido arrastado pela pedra durante anos. Abriram a porta, e apenas um do grupo entrou. Os outros esperaram com as lanternas piscando. 10 minutos, depois 20, depois 1 hora. Finalmente eles seguiram, mas a câmara estava vazia. Nenhuma segunda saída, nenhum sinal de perturbação. Apenas o ar parado e suas próprias respirações nervosas. Claro, não há registro policial, nenhum boletim de ocorrência de desaparecimento que corresponda. Apenas postagens em fóruns, alegações dispersas, imagens tremidas que são interrompidas cedo demais. Alguns dizem que foi uma farsa. Outros acreditam que a porta não fazia parte do layout original das catacumbas, que foi construída depois por alguém ou algo que não queria companhia. As catacumbas são cheias de caminhos falsos e layouts propositalmente confusos, mas há algo neste caso que permanece. Alguns exploradores relatam interferência elétrica perto do local, outros mencionam símbolos estranhos reaparecendo nos tijolos, e ninguém encontrou aquela porta novamente. O túnel? Sim. Os tijolos? Claro. Mas a porta? Sumiu. O que quer que tenha sido aberto naquela noite não queria ficar aberto, e pode ter levado mais de uma coisa consigo. Então, no início da década de 2000, pesquisadores que trabalhavam perto do Templo das Três Janelas em Machu Picchu começaram a captar algumas leituras bem estranhas. Um radar de penetração no solo mostrou uma cavidade sob um dos terraços, bem onde a montanha começa a se inclinar para dentro. Um contorno retangular, totalmente artificial, apareceu nas imagens. Havia claramente algo atrás da muralha, algo selado há muito tempo. E você sabe, lendas locais sempre falaram de uma câmara escondida sob o sítio, que se acreditava conter objetos sagrados, ou talvez até mesmo um túmulo real. Durante anos, as autorizações foram negadas. Grupos de preservação simplesmente negavam o acesso, mas a pressão continuava aumentando. Em 2012, uma equipe de escavação obteve discretamente permissão para investigar. Eles perfuraram a muralha, cuidadosamente, esperando encontrar um vazio natural, ou talvez apenas um pequeno depósito. Mas o que descobriram foi diferente. Atrás daquela barreira havia uma pequena câmara escura, toda revestida de pedra. Lá dentro havia objetos envoltos em fibras orgânicas, fileiras de pedras cerimoniais. E, uau, até fragmentos do que parecia ser folha de ouro. A umidade era alta e o ar tinha um cheiro metálico estranho. A equipe trabalhou em silêncio, documentando tudo. Fotos foram tiradas, mas apenas algumas foram divulgadas. Então, de repente, a câmara foi selada novamente. Declarações oficiais afirmaram que a sala era arqueologicamente insignificante. O acesso foi cortado. Concreto foi despejado no túnel de perfuração. Explorações posteriores não foram permitidas. E isso realmente não agradou muita gente no mundo arqueológico. Por que bloquear uma câmara que continha artefatos sagrados incas? Por que negar mais pesquisas depois de anos de obstrução? Algumas pessoas suspeitam que as descobertas podem ter desafiado seriamente o que achamos que sabemos sobre o propósito de Machu Picchu. Outros sussurram que algo foi encontrado que não era para os olhos do público. Talvez até mesmo itens que não eram de origem inca. Até hoje, as varreduras ainda estão por aí. A localização é conhecida, mas a porta desapareceu. E o que quer que estivesse dentro daquela sala selada, agora está enterrado novamente, sob pedra e silêncio, onde permaneceu intocado por séculos.
Bem no coração de Kerala, na Índia, existe um templo que, honestamente, é diferente de qualquer outro. O Templo Padmanabha Swami, com sua imponente fachada dourada e corredores antigos, sempre foi considerado sagrado. Mas, sob seu santuário, há um mistério que até os mais devotos apenas sussurram: o Cofre B. Uma das 6 câmaras subterrâneas escondidas sob o templo, este cofre em particular, não era apenas selado com fechaduras e portões de ferro. Era protegido por uma pesada porta de granito. E veja só, não há fechadura mecânica. Lendas locais dizem que ele foi selado com cânticos e rituais proibidos. Em 2011, a Suprema Corte da Índia ordenou um inventário dos tesouros do templo. Quando os cofres A, C, D, E e F foram abertos, o que encontraram surpreendeu o mundo. Trilhões de dólares em moedas de ouro, esmeraldas e artefatos cerimoniais. Mas o cofre B permaneceu intocado. Era considerado perigoso demais, não por causa de armadilhas ou veneno, mas por causa da crença. Mesmo assim, a pressão continuava aumentando. Com respaldo legal, houve tentativas de acessar o cofre B. Travas foram removidas, a câmara externa foi arrombada. Mas então, as coisas simplesmente pararam. As autoridades se recusaram a ir mais longe. Houve relatos de mau funcionamento mecânico, sons assustadores e forte oposição de líderes religiosos. Uma das últimas declarações de membros da diretoria do templo alertou que abrir a porta interna poderia ser um convite ao desastre. Mesmo agora, ninguém sabe o que há lá dentro. Alguns dizem que ela contém mais tesouros do que todos os outros cofres juntos. Outros acreditam que ela esconde escrituras antigas, tecnologia secreta ou até mesmo relíquias não destinadas ao mundo moderno. Um dos rumores mais persistentes: a porta não é realmente uma porta, mas um selo colocado para manter algo dentro, não fora. Seja apenas superstição ou algo mais profundo, o cofre B permanece oficialmente fechado, mas suas camadas externas foram quebradas. Alguém tentou, e o que quer que tenham visto, bem, foi o suficiente para fazê-los parar. Escondido sob a cidade do Vaticano está o Archivum Secretum, o arquivo secreto que abriga mais de 80 quilômetros de prateleiras e, honestamente, alguns dos documentos mais restritos da Terra. Entre os lugares mais comentados lá dentro está um lugar conhecido, extraoficialmente, como o Cofre dos 7 Selos. Não há nenhuma declaração oficial do Vaticano confirmando seu nome. Mas, como você sabe, vários ex-clérigos e pesquisadores sugeriram sua existência. Uma câmara selada, onde 7 fechaduras distintas tinham que ser abertas em uma ordem precisa, cada uma supervisionada por uma autoridade diferente. Os rumores mais persistentes situam o acesso parcial ao cofre em algum momento no início da década de 1940, durante uma época em que tensões globais e guerras abalavam a Europa profundamente. Uma coalizão de estudiosos religiosos e arquivistas supostamente obteve permissão de emergência para abrir o cofre. Não completamente, mas apenas o suficiente para recuperar o que alegavam serem textos cristãos primitivos e escritos não identificados proibidos por vários papas. O que eles encontraram? Bem, isso nunca foi oficialmente documentado, mas logo depois, a área foi novamente selada e novas medidas de segurança foram implementadas. As poucas pessoas ligadas à operação deixaram a igreja ou nunca mais falaram em público. Um manuscrito supostamente descreveu uma versão do cristianismo primitivo, sem menção à ressurreição divina. Outro sugeriu contato com seres sobrenaturais. Talvez sejam apenas exageros, mas o silêncio em torno do cofre mantém a especulação viva. Alguns dizem que o verdadeiro propósito do cofre não é proteger a igreja da heresia, mas proteger o mundo do que está lá dentro. Avisos antigos gravados em pergaminhos, profecias trancadas até os tempos finais e escritos que poderiam reescrever não apenas a teologia, mas toda a história. Seja lá o que tenha sido acessado por trás daquelas portas seladas, mesmo que brevemente, não foi compartilhado com o público. E, honestamente, para muitas pessoas, essa é a pista mais reveladora de todas. A Grande Pirâmide de Kelps costuma receber toda a atenção, mas bem ao lado dela está a Pirâmide de Khafre, um pouco menor, quase igualmente enigmática. Em 1999, um misterioso poço foi descoberto em sua base, um poço que havia sido ignorado por séculos. Ele mergulhava direto no leito rochoso, estreito e íngreme, como um túnel vertical perfurado por mãos antigas, sem inscrições, sem propósito conhecido, apenas uma descida profunda em meio à escuridão total. Os primeiros exploradores o evitavam, considerando-o muito perigoso. Mas, eventualmente, uma equipe do Conselho Supremo de Antiguidades baixou luzes e câmeras no poço. O que eles descobriram foi estranho. Ele não descia simplesmente. Ele se ramificava horizontalmente, revelando uma passagem inundada que parecia anormalmente lisa, como se tivesse sido projetada para algo específico. Mergulhadores foram enviados. A passagem levava a uma câmara submersa, parcialmente preenchida com água negra e blocos de pedra antigos. Então, eles chegaram a uma porta, entalada, coberta de depósitos minerais, quase escondida atrás de uma pilha de escombros.
Parecia selado não pelo tempo, mas pela intenção. Eles o forçaram a abrir. O que havia atrás não era uma sala de tesouros ou um local de sepultamento. Era outra câmara, mais profunda e completamente inundada. A única coisa visível sob a superfície da água era o que parecia ser uma plataforma, possivelmente cerimonial, sem múmias, sem ouro, apenas um espaço projetado para manter algo fora de alcance. A área foi selada novamente logo após o mergulho. As autoridades a consideraram instável demais para continuar, mas rumores se espalharam rapidamente sobre anomalias eletromagnéticas, sobre sons estranhos captados por microfones submersos, sobre coisas que não podiam ser explicadas pela ciência ou arqueologia. Alguns acreditam que o poço não era uma tumba, mas um tipo de sistema de contenção antigo. Uma porta, sim, mas que leva a algo que os construtores não queriam que fosse acessado novamente. O poço ainda está lá, a água também. E embora alguém tenha aberto a porta uma vez, ela permanece fechada desde então. No poeirento planalto da Capadócia, na Turquia Central, um homem que reformava seu porão na década de 1960 derrubou uma parede e descobriu uma estranha passagem esculpida na rocha. A princípio, parecia um túnel de armazenamento, mas continuou, serpenteando mais fundo no subsolo, revelando cômodos, escadas, poços de ventilação. O que ele encontrou por acaso foi a entrada de Derinkuyu, uma vasta cidade subterrânea, escondida sob a vida cotidiana há séculos. Não se tratava apenas de alguns cômodos esculpidos. Derinkuyu se estende por 18 andares abaixo da superfície e pode abrigar mais de 20 mil pessoas. Mas a parte mais notável: as portas. Enormes lajes circulares de pedra, pesando até 450 quilos cada, projetadas para rolar para o lugar por dentro e isolar corredores inteiros, sem maçanetas do lado de fora. Nenhuma entrada, a menos que você soubesse o truque. A maioria dessas portas de pedra ainda estava no lugar quando os arqueólogos começaram a explorar. Mas uma delas claramente havia sido movida, aberta à força por dentro, ou talvez por fora, com extremo esforço. Atrás dela, um corredor se estendia em direção a um dos níveis mais baixos da cidade, um lugar que nem mesmo a maioria dos mapas se dava ao trabalho de detalhar. A área era úmida e silenciosa, com fuligem ainda grudada nas aberturas do teto. Alguém havia acendido fogueiras ali, recentemente, possivelmente. O que tornava essa descoberta ainda mais estranha era que a porta aberta não correspondia ao traçado defensivo habitual da cidade. Não fazia parte dos corredores principais nem dos alojamentos. Parecia levar a uma passagem escavada posteriormente, menos simétrica e mais errática, quase como se alguém tivesse tentado expandir o complexo sem permissão. As especulações explodiram. Haveria um nível inferior, oculto além de Derinkuyu, que tivesse sido acessado e depois abandonado. Alguns acreditam que essa porta levava a uma câmara ritual esquecida. Outros apontam para rumores de túneis de fuga, usados durante invasões otomanas ou conflitos mais antigos. O que está claro é que as portas de pedra não eram apenas novidades arquitetônicas. Faziam parte de um sistema maior de proteção e controle. E se uma tivesse sido aberta recentemente, ou à força, então alguém sabia o que estava procurando. Ou pior, alguém deixou algo escapar. Hoje, o local é um destino turístico, mas vários níveis permanecem fechados ao público. A porta de pedra em questão, reposicionada, isolada, proibida a entrada além daquele ponto, o que só aprofunda o mistério sobre o que realmente estava trancado atrás dela e por que alguém não a deixou fechada. O Forte de Bhangar, no Rajastão, Índia, é frequentemente rotulado como o lugar mais assombrado do país. Sabe, há até placas na entrada, alertando os visitantes para não permanecerem ali depois do pôr do sol. Os moradores locais, bem, eles mantêm distância. E embora muitas histórias girem em torno de maldições, aldeões desaparecidos e magia negra, há uma história menos conhecida que gira em torno de uma porta, fechada com tijolos há muito tempo e que nunca deveria ter sido reaberta. Nas profundezas das ruínas, além das paredes em ruínas do palácio, há uma pequena câmara com uma porta de pedra selada. Os moradores locais afirmam que ela foi bloqueada há gerações após uma série de acidentes bizarros. Nenhum registro oficial a menciona. Nenhuma planta mostra o que há por trás. Mas em 2017, um grupo de aventureiros decidiu descobrir. Sob a proteção da noite, eles romperam os tijolos, filmando tudo por onde passavam. Como dizem, a princípio, o espaço atrás da parede parecia apenas mais uma sala esquecida, empoeirada, teto desabado, pilhas de pedras antigas. Mas o que realmente chamou a atenção deles foi o silêncio anormal. No momento em que entraram, todos os sons do ambiente, pássaros, vento e até insetos, pareceram desaparecer. Então, a filmagem foi cortada. A câmera apresentou falhas, o áudio distorcido e eles correram. Logo depois, o Conselho Arqueológico local selou a porta novamente. Nenhuma acusação foi apresentada. Nenhuma declaração foi divulgada. Era como se o evento nunca tivesse acontecido. Alguns dizem que a porta leva a uma passagem antiga, usada para rituais. Outros sugerem que era uma sala de contenção. Não para objetos de valor, mas para algo que as pessoas queriam trancar. O que quer que estivesse atrás daquela porta, talvez não gostasse de ser perturbado. E, a julgar pela velocidade com que foi selada novamente, alguém responsável concordou.
No sul dos Urais, o Monte Yamantal ergue-se como uma cicatriz na paisagem congelada da Rússia. Imagens de satélite mostram estranhos padrões retangulares esculpidos em sua base, estradas largas que basicamente não levam a lugar nenhum, torres de ventilação robustas. Mas, o detalhe mais enervante, uma única porta reforçada construída diretamente na rocha, grande o suficiente para caminhões, mas completamente sem identificação em nenhum mapa público. Durante anos, analistas ocidentais especularam que se tratava de uma relíquia da Guerra Fria, talvez um laboratório secreto de armas, ou um centro de comando nuclear. O governo russo sempre ignorou os rumores, chamando-o de instalação de mineração ou local de armazenamento. Mas isso não explicava a alta segurança, nem porque zonas de satélite inteiras ao seu redor estavam borradas online. Então, no início dos anos 2000, agências de inteligência detectaram algo estranho. Por um breve período, apenas alguns dias, aquela porta gigante da montanha se abriu. A vigilância capturou os movimentos dos comboios, caminhões entrando e saindo, trabalhadores em trajes de proteção. Então, silêncio. A porta se fechou. A cobertura via satélite parou. Toda a área estava coberta de neve e silenciosa novamente. Nada jamais foi oficialmente reconhecido, mas fontes militares afirmaram que havia rumores internos sobre um evento biológico, algo experimental que precisava ser movido ou enterrado rapidamente. Outros acreditam que Yamantal esconde uma cidade subterrânea de vários níveis, construída para sobreviver a uma catástrofe global, que a porta não se abre para manutenção, mas para rotação, para trazer o que não pode ser permitido à superfície. Uma teoria que ganhou força online é que Yamantal contém material preservado de Tunguska, ou algo ainda mais antigo, algo recuperado, não feito pelo homem. Se isso for verdade, então a porta pode não ser para a entrada, mas para a quarentena. O certo é que alguém abriu aquela porta, e depois eles se certificaram de que ninguém falasse sobre isso. A montanha ficou silenciosa novamente, mas a imagem daquela enorme laje mecânica, retraída como pedra, ainda perdura. O que quer que tenha saído ou entrado não veio à tona desde então. O Monte Kailash, no remoto Tibete Ocidental, é diferente de qualquer outra montanha na Terra. Perfeitamente simétrico, erguendo-se como uma pirâmide gigante da paisagem árida. É considerado sagrado por várias religiões: hinduísmo, budismo, jainismo e a antiga religião Bon. Todas concordam em uma coisa: ninguém deve escalá-lo. E, no entanto, sua forma e alinhamento são tão precisos que alguns geólogos e exploradores questionam se ele é totalmente natural. Oficialmente, nenhuma escalada bem-sucedida foi registrada. Todas as expedições foram negadas, desviadas ou abandonadas voluntariamente, mas nem todas as tentativas viraram manchetes. No início da década de 1990, acredita-se que uma pequena equipe estrangeira, operando extraoficialmente e sem autorização, tenha alcançado as encostas mais altas da face norte da montanha. O que encontraram lá não era apenas neve e gelo. Era algo esculpido, um contorno retangular, obscurecido por geada e pedra, que parecia limpo demais, preciso demais para ser aleatório. Uma porta. Os alpinistas teriam limpado a superfície e a forçado a abrir, revelando uma passagem estreita que descia direto para a montanha. Eles não foram longe. O ar ficou denso, anormalmente quente. Um alpinista alegou que seus instrumentos pararam de funcionar. Outro ouviu o que mais tarde descreveu como um zumbido baixo e mecânico, vindo das profundezas da rocha. Eles partiram em pânico. Nenhuma tentativa de cume, nenhuma viagem de volta. Anos depois, um dos membros da equipe publicou anonimamente fragmentos da história em um obscuro fórum de montanhismo. Ele não citou nomes nem forneceu coordenadas, mas outros que estudaram as imagens de satélite afirmam ter visto contornos tênues da mesma porta em fotos mais recentes, posteriormente apagadas ou borradas. Alguns até dizem que a passagem se alinha com antigos pergaminhos tibetanos que descrevem o portão para Shambhala, um mundo oculto dentro da montanha. Pesquisadores modernos detectaram estranhas perturbações magnéticas perto de Kailash. Bússolas giram, eletrônicos morrem. Alpinistas relatam alucinações vívidas sem mal da altitude. E mesmo as autoridades chinesas, que controlam rigorosamente a região, nunca aprovaram uma escalada oficial. Seja a história da porta real ou distorcida ao longo do tempo, uma coisa é certa: o Monte Kailash guardou bem seus segredos, mas alguém, em algum lugar, abriu uma parte dela que jamais deveria ter sido tocada. E essa pessoa não gostou do que sentiu por trás dela. Nas profundezas das cavernas de calcário do Laos, existe uma criatura que faz até os exploradores mais corajosos congelarem. Com uma envergadura que pode atingir até 30 centímetros, o tamanho de um prato de jantar, a aranha caçadora gigante não é uma velha história de fogueira. É bem real. E ela detém o título de maior aranha do mundo, em envergadura. Este não é o tipo de coisa que você quer subindo pela aba da sua barraca à noite. Descoberta recentemente por pesquisadores, a aranha caçadora gigante vive na escuridão total. Ela não tece teias como as aranhas que a maioria das pessoas conhece. Em vez disso, ela persegue. Suas pernas longas e finas são feitas para a velocidade, e ela caça como uma pantera, emboscando qualquer
qualquer coisa pequena e lenta, o suficiente para agarrar. Lagartixas, baratas, sapos, tudo caça válida. E ela é rápida. Pisque, e ela já desapareceu de volta nas rachaduras da parede da caverna. Seu corpo se adaptou à vida nas cavernas com coloração pálida e pernas mais longas do que suas primas da floresta. Essas pernas a ajudam a se mover sobre rochas íngremes com um silêncio perturbador. Em um momento ela está lá, no outro, desapareceu nas sombras. A parte assustadora: os moradores locais sabiam da existência de algo parecido há anos, contando histórias de uma aranha que vivia em cavernas e era grande demais para ser pisada. Ninguém realmente acreditou neles, até que os cientistas confirmaram a espécie e lhe deram o nome de Heteropoda maxima. Apesar do tamanho assustador, essa aranha não é mortal para os humanos. Seu veneno não é forte o suficiente para causar danos sérios, embora uma mordida ainda arruinasse seu dia. O verdadeiro medo vem de sua aparência e de como ela se move. Silenciosa, rápida e sempre no escuro. Aliás, quando a descoberta chegou à internet, algumas pessoas pensaram que era CGI. Outras disseram que parecia algo saído de A Neblina ou Aracnofobia. Mas isso não é ficção científica. Ela está à espreita em cavernas de verdade agora, intocada pela luz do sol e quase impossível de avistar, a menos que você já esteja muito perto. O que a torna tão assustadora é que ela não foi encontrada em alguma selva remota ou fossa oceânica profunda. Ele vive em cavernas onde as pessoas caminham há anos. Essa é a parte assustadora. Você pode estar explorando com uma lanterna na mão e nunca perceber que um deles está empoleirado acima da sua cabeça, perfeitamente imóvel, em silêncio, apenas esperando. Nos aquíferos sombrios sob o sul da Índia, encontra-se algo que parece pertencer a um filme de terror. Longa, viscosa e fantasmagoricamente pálida, a enguia Ractamictis nada silenciosamente por riachos subterrâneos escuros como breu. Ela não tem olhos, não precisa deles. Lá embaixo, a visão é inútil. Essas enguias cegas das cavernas podem crescer quase meio metro de comprimento, serpenteando por rachaduras, fendas e canais estreitos sob a terra. Elas são quase translúcidas, com corpos macios e sem escamas, e uma mandíbula que se abre apenas o suficiente para aspirar qualquer coisa que cruze seu caminho. Vermes, larvas de insetos e peixes menores. Os cientistas nem tinham certeza se essa criatura ainda existia, até que uma foi acidentalmente retirada de um poço. E essa descoberta abriu as comportas. Mas foram avistadas espreitando em canais de águas subterrâneas, nas profundezas de vilas rurais. Seu comportamento é tão assustador quanto sua aparência. Eles se contorcem na água, sem emitir um som, navegando por meio de vibrações e sentindo o movimento com minúsculos receptores semelhantes a pelos ao longo do corpo. O que os torna verdadeiramente perturbadores é sua origem ancestral. São considerados fósseis vivos, resquícios evolutivos de milhões de anos atrás. Adaptaram-se perfeitamente a uma vida sem luz, sem pigmento, sem pupilas. Apenas carne pálida deslizando pela escuridão total, prosperando no único lugar onde ninguém ousa olhar. Eles não são venenosos, não são agressivos, mas a ideia de uma rede inteira de túneis ocultos cheios de criaturas como essas. Isso é o suficiente para manter seus pés firmemente fora d'água. Cavernas por toda a Europa estão repletas de algo muito mais antigo e maior do que morcegos ou insetos. Nas profundezas das cavernas congeladas dos Alpes e Cárpatos, enormes crânios e ossos jazem enterrados no sedimento. Pertenciam ao Ursus spelaeus, o urso das cavernas. Este não era um urso cinzento comum. O urso das cavernas podia ter mais de 3 metros de altura nas patas traseiras e pesar perto de 900 quilos. Isso é mais pesado do que um urso polar. Eles não vagavam simplesmente pelas cavernas, mas viviam nelas, dando à luz, hibernando e às vezes morrendo ali mesmo. Alguns esqueletos foram encontrados encolhidos em posições de sono, preservados em silêncio por mais de 30 mil anos. Mesmo extintos, entrar em uma caverna e ver um crânio gigante de urso olhando para você das sombras tem um efeito primitivo. Seus instintos entram em ação. Algo tão grande, com garras que podiam rasgar troncos de árvores, já governou esses corredores de pedra. Você quase consegue senti-lo observando você. As marcas nas paredes da caverna também contam uma história violenta. Marcas profundas de arranhões, possivelmente feitas durante brigas ou demonstrações territoriais, ainda marcam a rocha hoje. Alguns ossos apresentam evidências de mandíbulas rachadas em batalha e costelas estilhaçadas. E, ocasionalmente, restos de outros animais são encontrados nas proximidades, sugerindo que esses gigantes não eram estritamente herbívoros, como alguns cientistas acreditavam. A ideia de que as cavernas que agora exploramos como turistas foram outrora covis dos maiores ursos que já viveram. Isso não é história antiga, é energia subterrânea bruta congelada no tempo. Alguns predadores não rugem. Eles deslizam. Nas profundezas das cavernas da Venezuela vive um pesadelo com pernas. Muitos deles. Esta é a Scolopendra gigantea, a maior centopeia do mundo. E honestamente, é uma criatura que assombra a escuridão por um bom motivo. Crescendo mais de 30 centímetros de comprimento, esta centopeia que vive em cavernas caça morcegos. Isso mesmo, morcegos.
Ela sobe pelas paredes e tetos das cavernas na escuridão total, esperando o momento perfeito para atacar. Quando um morcego azarado se aproxima, a centopeia se lança no ar, afundando suas presas venenosas, antes de arrastá-lo para o chão. E não para por aí. Ela derruba sapos, lagartos, roedores e até cobras. A picada também é dolorosa para humanos. Seu veneno contém neurotoxinas que paralisam suas presas. Embora não seja mortal para nós, uma picada pode causar inchaço, náusea e uma dor que dura dias. Há algo antigo e primitivo nesta centopeia. A maneira como se move, a maneira como se alimenta, a maneira como prospera nas sombras. Os moradores locais a chamam de La Siempies del Diablo, a centopeia do diabo. Ela não tece teias, nem depende de camuflagem. Persegue sua presa, imobiliza-a com dezenas de patas e injeta veneno através de presas curvas como agulhas hipodérmicas. Se você algum dia se encontrar nas profundezas dos sistemas de cavernas da América do Sul, ilumine o teto com sua lanterna. O teto pode estar rastejando. Abaixo da superfície da África do Sul, mais fundo que a mina mais profunda, cientistas descobriram algo vivo, realmente vivo. Não era um micróbio, não era uma bactéria, era um verme. E não qualquer verme, o Ralicephalobus mephisto, mais conhecido como o verme do diabo. Ele vive a mais de 3 quilômetros abaixo da crosta terrestre, em um lugar com pressão esmagadora, quase sem oxigênio e calor escaldante. Nenhum outro animal conhecido vive tão fundo. E, no entanto, o verme do diabo prospera. Como? Ninguém tem certeza absoluta. Parece se alimentar de bactérias microscópicas e evoluiu para sobreviver a condições mais extremas do que alguns planetas. O que é perturbador não é o que parece, é quase invisível a olho nu. O que é perturbador é onde ele vive. Sua existência destrói nossa compreensão de onde a vida pode sobreviver. Ele empurra os limites da biologia para um território quase de ficção científica. Batizado em homenagem a Mefistófeles, o demônio do Fausto de Goethe, o verme do diabo mostra que mesmo em lugares onde a luz jamais chegou, a vida ainda se contorce na escuridão. Ela não precisa de luz solar, plantas ou ar da superfície. É como se a própria Terra tivesse segredos profundos demais para nós compreendermos. E aqui está o detalhe. Alguns cientistas acreditam que se existir vida em Marte ou sob o gelo de Europa, ela pode se parecer muito com isso. Algo pequeno, resistente e escondido bem abaixo da superfície. Um verme enrolado na rocha, à espreita. O que mais poderia haver lá embaixo? Se algo como o verme do diabo existe, o que vem a seguir? Sob o solo seco da África Oriental, existe um sistema vivo que desafia tudo o que esperamos dos mamíferos. Ratos toupeira pelados. Eles não vivem apenas no subsolo, eles o dominam. Esses roedores sem pelos e dentuços constroem extensas redes de túneis que podem se estender por quilômetros, formando colônias com centenas de indivíduos. E é aqui que fica assustador. Eles se comportam mais como insetos do que como mamíferos. Há uma rainha. Ela é a única que se reproduz. As demais são divididas em operárias, soldados e cuidadoras. É uma colônia de formigas mamíferas, e é real. E sim, elas são completamente cegas. Seus olhos se degeneraram devido a gerações vivendo na escuridão. Elas se comunicam por meio de guinchos agudos e vibrações do solo, navegando pelos túneis com seus dentes gigantes e salientes, que usam para cavar sem nem mesmo abrir a boca. Elas são quase imunes à dor, literalmente. Seus nervos não registram queimaduras de ácido como os nossos. Eles podem sobreviver sem oxigênio por até 18 minutos, e vivem 10 vezes mais que outros roedores. Alguns do seu tamanho chegam a 30 anos ou mais. Em termos científicos, eles não deveriam existir, mas existem, e em enormes hordas subterrâneas e contorcidas. De cima, o chão parece silencioso, mas logo abaixo dos seus pés, uma civilização inteira está roendo na escuridão total, invisível, intocável e completamente alienígena. Mergulhe fundo o suficiente no oceano, e você encontrará cavernas esculpidas pela pressão da água e atividade vulcânica. É onde residem alguns dos predadores mais estranhos da Terra, incluindo o monstruoso tamboril. Essas criaturas parecem saídas de um filme de terror de ficção científica, e por um bom motivo. Com fileiras de dentes afiados e uma isca brilhante pendurada na cabeça, o tamboril é o mestre da enganação. Ele nada imóvel na água escura, com sua isca brilhante balançando suavemente para atrair a presa. Quando um peixe ou lula fica curioso e se aproxima para olhar mais de perto, atire. Acabou. As mandíbulas do tamboril se abrem tanto que podem engolir criaturas com quase metade do seu tamanho. Esse brilho vem de bactérias simbióticas que vivem na ponta de sua isca, tornando-o um dos raros animais que realmente carrega sua própria fonte de luz. Ainda mais assustador, os machos são minúsculos e quando encontram uma fêmea, a mordem permanentemente. Eles se fundem ao corpo dela como parasitas, tornando-se nada mais do que um anexo vivo que fornece esperma. Uma fêmea pode ter vários machos fundidos, alimentando-se dela como crescimentos. As cavernas que assombram são frias, escuras e silenciosas, sem luz solar, sem plantas. Apenas sombras flutuantes e predadores brilhantes à espreita.
Não é o tamanho do tamboril que te pega. É a ideia de estar cercado pela escuridão total, sabendo que há algo lá fora com mandíbulas que se descontrolam e uma luz que engana. No alto das cavernas de calcário de Bornéu, algo inesperado acontece quando as luzes se apagam. Morcegos rápidos, ágeis e acostumados a dominar os céus se tornam vítimas. Seu predador, uma centopeia. Estas não são as suas criaturas rastejantes comuns. As centopeias das cavernas de Bornéu são longas, venenosas e assustadoramente inteligentes. Elas escalam paredes verticais e penduram-se no teto, imóveis. Então elas esperam. Quando um morcego se aproxima, a centopeia ganha vida, agarrando-o em pleno voo e injetando veneno com um ataque rápido como um raio. A presa se contorce por um momento e depois fica mole. A centopeia então se abaixa lentamente para o chão, ainda agarrada ao morcego. É um dos poucos predadores conhecidos que pode derrubar um animal capaz de voar. Essas centopeias são construídas como máquinas biológicas, dezenas de pernas para aderência, um exoesqueleto segmentado que as permite dobrar em torno de rochas e pinças, que agem como instrumentos cirúrgicos. Os cientistas que estudavam as cavernas tiveram que olhar 2 vezes ao testemunhar esse comportamento pela primeira vez. Uma criatura terrestre se alimentando de presas aéreas, dentro de uma caverna, usando táticas que parecem saídas de um thriller sobre a natureza. Os morcegos, apesar da velocidade e do sonar, não são páreo para um assassino que caça de cima em silêncio. Nessa obscura cadeia alimentar, as regras são invertidas. Nem asas podem salvá-lo do que vive nas rachaduras da parede da caverna. Nas cavernas sombrias dos Montes Cárpatos, lendas locais falam de uma fera imponente, semelhante a um macaco, com olhos brilhantes e braços longos o suficiente para se arrastar pelo chão. Coberta de pelos emaranhados e exalando um cheiro de decomposição, disse que ela só emerge à noite, com seus uivos ecoando pelos túneis como um aviso. Caminhantes desaparecem. Rastros estranhos aparecem perto de entradas de cavernas seladas. Alguns acreditam que seja apenas folclore. No entanto, outros, incluindo criptozoologistas, afirmam que a criatura é, na verdade, uma relíquia de uma época em que os humanos não eram os únicos predadores de topo. Talvez eles estejam certos. Nas profundezas das cavernas inundadas sob os Alpes dináricos da Eslovênia e da Croácia, há uma criatura que quase não parece real. O olmo. Ele não tem pigmento, não tem olhos. Parece um dragão fantasmagórico, com guelras que se projetam do pescoço como chamas subaquáticas. Este anfíbio vive inteiramente debaixo d'água, totalmente cego, e pode ficar sem comida por anos. Não dias, não semanas, anos. Cientistas registraram um que não comeu por mais de 3.600 dias, e sim, ele ainda estava vivo. Ainda mais incrível, os olmos podem viver por um século inteiro, passando a vida inteira na escuridão, intocados pelo clima da superfície, estações ou predadores. Eles se movem lentamente, apenas flutuando pela água escura como espíritos. Eles caçam usando eletrorecepção, detectando campos elétricos fracos emitidos por outros organismos. As presas nunca os veem chegando. Eles não nadam com velocidade, eles flutuam com precisão. Os moradores locais acreditavam que eles eram dragões bebês, trazidos do submundo após inundações. E, sinceramente, não é difícil entender o porquê. O olmo é completamente diferente de tudo o que existe no planeta. Um vertebrado que evoluiu para um mundo oculto, onde a maioria dos humanos jamais entra. Você pode caminhar sobre uma dessas cavernas inundadas, sem nem saber que um predador centenário está deslizando sob seus pés, na escuridão absoluta, caçando com sentidos que nem conseguimos perceber. Em 2006, uma equipe de pesquisadores perfurou a terra perto de Ramla, Israel, em busca de água subterrânea. O que encontraram foi uma caverna isolada da superfície por milhões de anos. Sem luz, sem oxigênio de cima, sem conexão com o mundo exterior. E, no entanto, ela fervilhava de vida. Bem-vindos à caverna Aialon, um dos ecossistemas mais estranhos e isolados já descobertos. Lá dentro, os cientistas encontraram predadores sem olhos que nunca haviam sido vistos antes. Espécies inteiras que evoluíram em total isolamento. Isópodes brancos gigantes, necrófagos semelhantes a centopeias, escorpiões cegos e crustáceos bizarros, todos totalmente exclusivos desta caverna. E estes não eram organismos fracos ou em decomposição, mal conseguindo sobreviver. Eles estavam prosperando, alimentando-se de bactérias que cresciam nas paredes e nas águas ricas em enxofre. Neste ecossistema subterrâneo, havia predadores e presas, caçadores e necrófagos, todos completamente isolados do resto da Terra. Uma das descobertas mais assustadoras foi um crustáceo transparente, com membros longos e sem olhos, correndo pelo chão com uma precisão alienígena. Outro, um predador venenoso conhecido como esquizomídeo. Disparava pelas fendas como um fantasma completamente cego, mas perfeitamente adaptado à caça. A atmosfera na caverna é tóxica para os humanos, rica em dióxido de carbono e pobre em oxigênio. É como pisar em outro planeta. Mas para as criaturas lá dentro é o paraíso. Elas evoluíram ao longo de milhões de anos para sobreviver em condições que matariam animais da superfície em minutos. E aqui está o verdadeiro problema. Todas as espécies encontradas na caverna Aialon
nunca haviam sido documentadas antes. Não apenas raras, desconhecidas pela ciência. Não se trata apenas de novos insetos. Trata-se de toda uma cadeia alimentar que ninguém sabia que existia, até que um buraco no chão revelou uma cápsula do tempo de vida que evoluiu na escuridão total. Isso levanta uma questão aterrorizante. Se algo assim estava vivendo bem abaixo de nós, completamente escondido, o que mais poderia estar rastejando sob nossos pés? Nas cavernas submersas de Palawan, Filipinas, algo rasteja no escuro, algo que parece quase invisível debaixo d'água. Estes são os caranguejos das cavernas albinos. Suas conchas são translúcidas, seus corpos são fantasmagoricamente brancos e suas garras parecem vidro, afiadas, irregulares e, honestamente, mortais para qualquer coisa que se aproxime demais. Esses caranguejos não dependem da visão. Eles perderam seus pigmentos e sua visão ao longo de gerações vivendo na escuridão completa. Em vez disso, desenvolveram antenas e garras hipersensíveis, construídas não apenas para defesa, mas também para emboscadas. Eles ficam imóveis em fendas, sentindo a menor ondulação na água. Então estalam, com uma velocidade que você não esperaria de algo de aparência tão delicada. Eles atacam pequenos peixes, vermes e até caranguejos menores. Uma das coisas mais perturbadoras sobre eles é como eles se misturam ao ambiente, com seus exoesqueletos transparentes e aparência pálida. Eles parecem fantasmas subaquáticos. Mergulhadores relataram tê-los avistado a poucos centímetros de distância, sem nunca vê-los se aproximando. Você só os nota quando se movem, e a essa altura, já estão recuando para dentro da rocha, com as garras à frente. O que é ainda mais estranho é o quão pouco sabemos sobre eles. Eles só foram descobertos em alguns locais, muitas vezes em câmaras subaquáticas que exigem mergulho avançado em cavernas só para alcançá-los. A maioria das pessoas nunca verá um pessoalmente, mas eles estão lá embaixo, espreitando em túneis submersos, adaptados a um mundo sem sol e sem piedade. E ao contrário da maioria dos caranguejos de superfície, estes não correm de lado em campo aberto. Eles espreitam as fendas, eles esperam em silêncio, e sempre vêm de baixo. Nas cavernas escuras da remota região selvagem do Oregon, cientistas tropeçaram em uma aranha tão bizarra que ela teve que ser colocada em sua própria família. Eles a chamaram de Trogloraptor, a ladra de cavernas. E honestamente, o nome caiu como uma luva. Esta não é uma aranha comum. Ela não tece teias nem se esgueira como suas primas domésticas. Em vez disso, ela se pendura no teto das cavernas e embosca suas presas usando enormes garras em forma de gancho que se parecem mais com garras do que com pernas. De perto, essas garras lembram foices, curvas e serrilhadas, perfeitas para agarrar, segurar e dilacerar insetos que cometem o erro de voar muito perto. A Trogloraptor é marrom ferrugem, com pernas longas e finas e uma postura ampla. Seu corpo tem uma aparência pré-histórica, como se estivesse congelada no tempo. E de certa forma, realmente estava. Esta aranha é tão antiga e única, que os especialistas não conseguiram colocá-la em nenhum grupo de aranhas existente. É como encontrar um dinossauro escondido em uma caverna e perceber que ele nunca foi extinto. Mais estranho ainda não sabemos exatamente o que ele come. Os poucos espécimes encontrados relutavam em se alimentar em cativeiro, como se fossem especializados demais para o mundo da superfície. Isso significa que estão adaptados a algo que ainda nem vimos. Outro inseto de caverna? Algo menor, algo desconhecido. O Trogloraptor não caça como uma aranha orbicular que tece teias ou um caçador errante. Ele cria uma rede frouxa de seda, pendura-se nela como uma armadilha e usa suas garras para capturar presas no ar. É uma das poucas aranhas que realmente agarra suas vítimas como uma ave de rapina, e só foi descoberta recentemente. O que sim levanta uma pergunta muito simples e assustadora. O que mais está se escondendo em cavernas que ainda não exploramos? Sob o leito rochoso de calcário do Texas, encontra-se um vasto labirinto de cavernas cheias de água, conhecido como Aquífero Edwards. É um mundo oculto, frio, escuro e completamente isolado da luz solar. E bem no fundo dele, vive algo que se parece mais com um NPC de jogo de terror do que com um animal real. A salamandra cega do Texas. Este anfíbio é completamente pálido, quase transparente, com guelras vermelhas e emplumadas brotando de seu pescoço como ornamentos alienígenas. Não tem olhos, apenas pele lisa, onde sua visão costumava ser substituída por uma capacidade assustadora de sentir vibrações na água. Ela não precisa ver. Lá embaixo, tudo se move em silêncio, e é um predador. Não se deixe enganar por sua aparência delicada. A salamandra cega do Texas caça detectando as sutis mudanças na água, feitas por crustáceos, vermes e até pequenos peixes. Ela se lança com uma velocidade chocante, abocanhando a presa com suas minúsculas mandíbulas antes de desaparecer de volta nas correntes escuras, o que a torna ainda mais inquietante. É inteiramente aquático. Nunca virá à superfície, nunca andará em terra firme, nunca verá a luz do dia. Seu mundo são os riachos profundos das cavernas, que serpenteiam pelas rochas sob o centro do Texas, e ele evoluiu para viver lá perfeitamente. Na verdade, sua sobrevivência depende desse isolamento. Poluição ou mesmo mudanças sutis no fluxo de água podem eliminá-lo antes que a maioria das pessoas perceba sua existência. Não
Não é agressivo com humanos, mas a ideia de caçadores pálidos e sem olhos vagando por rios subterrâneos sob seus pés, predadores que não mudaram em milhões de anos, é suficiente para fazer você repensar o que significa segurança ao caminhar pelas colinas do Texas. Dentro das cavernas vulcânicas sob Steamboat Springs, Colorado, cientistas encontraram algo que não deveria estar vivo. Vermes vermelhos brilhantes agarrados às paredes da caverna, onde o ar está cheio de gás sulfídrico. Esse é o mesmo gás que cheira a ovos podres e é letal para humanos em altas doses. E, no entanto, esses vermes prosperam nele. Eles não apenas toleram o ar tóxico, eles dependem dele. Esses vermes se alimentam de bactérias que vivem do gás, formando um ecossistema bizarro onde tudo é abastecido por veneno. Na verdade, esses vermes são tão únicos que receberam seu próprio gênero, Limnodrilus sulfurensis. Eles são minúsculos, mal do comprimento de uma unha, mas o que eles representam é enorme. Este é um dos raros ecossistemas na Terra onde a luz solar desempenha papel zero na cadeia alimentar. Sem plantas, sem fotossíntese. Apenas produtos químicos, rochas e vida. Os vermes formam aglomerados nas paredes da caverna, contorcendo-se através do lodo bacteriano amarelo que cresce em manchas como musgo tóxico. Os pesquisadores que os estudam precisam usar máscaras de gás completas e equipamentos de proteção só para passar alguns minutos lá dentro. O ar pode queimar seus pulmões. Uma respiração errada e você está acabado. Mas e os vermes? Eles deslizam por ele como se fosse ar fresco da montanha. O mais enervante é o que essa descoberta implica. A vida não precisa da superfície da Terra. Se os organismos podem sobreviver em cavernas cheias de gás mortal, sem luz e sem ar fresco, então o que mais pode existir nos sistemas de cavernas que ainda não encontramos? O que pode estar escondido em túneis vulcânicos, sob o fundo do oceano ou sob a crosta de outros planetas? Esses vermes podem ser pequenos, mas eles decifraram o código para sobreviver em um dos lugares mais hostis do planeta. E eles estão fazendo isso bem debaixo de nossas botas. É isso aí. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.